Gente, estamos estudando sobre escatologia, que é um assunto, de certa forma, relativamente complexo, porque tem muitas variações, muitos pontos de vista, muitas nuances, existem pontos de divergência. Algumas pessoas creem, por exemplo, que o arrebatamento é antes do início da tribulação, enquanto outras acreditam que é depois da tribulação, no meio da tribulação, 3/4 depois que a tribulação tiver começado. Então, há muita opinião diferente. E hoje em dia, na internet, você consegue encontrar todo esse tipo de coisa num lugar só. Então, acaba gerando uma confusão na cabeça do povo de uma forma geral. A gente não vai conseguir, por mais que a gente vá ministrar aqui ainda por mais dias, mas é bom que a gente deixe bem claro, a gente não vai conseguir tratar sobre todos os pontos, todos os pormenores, a gente não vai conseguir falar sobre todos os detalhes da escatologia. Talvez alguns de vocês saiam daqui com mais dúvidas do que quando vocês entraram, porque algumas coisas que vocês talvez nunca tenham ouvido falar, surjam aqui durante a pregação e você fique curioso, querendo mais informação, e não dá para a gente falar de todas as coisas, com todos os detalhes, mas eu tenho certeza que, na medida do possível, as coisas que a gente vai compartilhar aqui com vocês vão trazer inspiração, motivação, e vocês vão ter vontade de mergulhar mais na palavra, de estudar mais a respeito desse tema, que é muito importante. Ontem à noite, eu acho que a gente passou todo o nosso tempo aqui apenas tentando afirmar a importância da escatologia, porque ainda existem aqueles que pensam que não é uma coisa importante estudar sobre o futuro, como se fosse uma coisa que não interessasse, porque a gente vive no presente, mas isso é uma tolice, como a gente viu, porque até mesmo no nosso dia a dia, na vida mesmo, a gente sempre se baseia nas coisas que estão por vir para tomar as nossas decisões no tempo presente da vida, né? Em relação ao curso universitário, em relação aos relacionamentos nos quais nós entramos, ou mesmo em relação a uma viagem que eu vou fazer. Eu preciso de um aplicativo de planejamento de rota, ele pergunta o destino para traçar o trajeto. Tudo depende do futuro. Então, o que a gente vai enfrentar amanhã molda o nosso presente hoje. E a gente mostrou aqui que há muitos textos na Bíblia que são especificamente voltados para a área da escatologia. Mais ou menos 40% de toda a Bíblia é só sobre isso. Só tem 3 livros no Novo Testamento que não falam sobre a volta de Jesus, que são Filemão, 2 João e 3 João, livrinhos de um capítulo só. Até mesmo nas primeiras epístolas de Paulo, em 1 Tessalonicenses, por exemplo, em todos os capítulos, do 1º ao 5º, no finalzinho ele fala da volta de Jesus. Então a gente viu bastante coisa, inclusive citamos Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, onde o autor da epístola aos Hebreus, ele chama de princípios elementares da doutrina de Cristo, 6 pontos específicos. Entre os 6 pontos estão a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, que são questões escatológicas, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Dos pontos elementares da doutrina de Cristo, que são enumerados aqui em Hebreus 6, são 6 pontos, dos 6, 2 deles são da área da escatologia. Inclusive, eu comentei com vocês que um dos versículos mais importantes em relação à constituição do gênero humano, que é 1 Tessalonicenses 5:23, que fala sobre como nós fomos feitos por Deus, espírito, alma e corpo, este é o nosso ser completo, este que é um dos mais importantes versículos que fala sobre a natureza do homem, a constituição do gênero humano, é também um versículo escatológico, porque nele Paulo diz que o Deus da paz vos santifique em tudo, logo em seguida ele diz o que é tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, isso é tudo. Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a razão pela qual nós temos que nos preocupar em conservar íntegro e irrepreensível o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, é porque a gente vai se encontrar com Jesus, e fica implícito uma prestação de contas. Ou seja, o que nós fazemos com a nossa vida, como nós lidamos com o nosso corpo, os nossos sentimentos, nossa alma como um todo e com o nosso espírito, o que nós fazemos com o nosso ser, é uma coisa que há de dar resultados diante de Deus, porque a gente vai prestar conta da vida que a gente viveu. Em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo chega a dizer que nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para prestarmos contas do bem ou do mal que nós tivermos feito por meio do corpo. Está escrito exatamente assim: vamos prestar contas do bem ou do mal que nós tivermos feito por meio do corpo. A Bíblia fala que nós prestaremos contas de nós mesmos, individualmente, diante de Deus. Então, quando ele fala sobre a importância da santificação total,
e santificação total não é outra coisa senão santidade no espírito, na alma e no corpo, ele fala que a razão disso é porque um dia a gente vai se encontrar com Jesus e a gente vai ter que prestar conta. Em outros lugares, Paulo diria: não sabeis que não sois de vós mesmos? Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém, gente? Então, se a gente parar para pensar, tem muito mais coisa no Novo Testamento que a gente pensa que conhece, que na verdade, é um contexto escatológico. O assunto é escatologia e a gente nem percebe. Se a gente começa a analisar com mais cuidado e com mais atenção, a gente vai perceber isso. Quer ver um exemplo? Tem uma passagem que é bem citada no meio evangélico, é bem popular, mas talvez nem tanto compreendida. Procura apresentar-te como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vocês já ouviram essa frase, esse versículo? Vocês sabiam que esse versículo está falando de escatologia? Vocês sabiam disso? Abre aí na tua Bíblia, em 2 Timóteo capítulo 2. Não coloca aqui atrás não, tá? Por favor, deixa eles abrirem. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Olha que coisa interessante. A gente vai ler do versículo 15 até o versículo 19, tá? 2 Timóteo, deixa assim, 2 Timóteo 2, do 15 em diante. No versículo 15, ele diz: procura apresentar-te a Deus, isso é Paulo falando com Timóteo, apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Em primeiro lugar, eu queria dizer que quando ele fala sobre manejar bem a palavra da verdade, ele não está falando sobre conhecer capítulos e versículos da Bíblia. Não é sobre saber abrir as referências que o pregador pede, não é nada disso. Manejar bem a palavra da verdade é saber lidar com a mensagem da verdade, é conhecer a doutrina, é conhecer a verdade, não é manusear a Bíblia. Eles nem tinham o Novo Testamento como nós temos hoje. Não é sobre isso que Paulo está falando. Ele está falando sobre ensinamentos corretos e ensinamentos errados. Ele vai tratar sobre aquilo que ele chamava de: olha para mim, a gente vai ler todo mundo junto, hein? Olha essa covardia, levanta a cabeça, olha para cá. Vamos ler todo mundo junto. Vai ler sem mim não. Presta atenção. Paulo aqui vai tratar sobre aquilo que ele chamava de sã doutrina e o que ele vai considerar como uma linguagem que corrói como câncer. Entenda que na mente de Paulo, a partir do momento que a gente começa a ler o versículo 15, ele não vai fugir do assunto. Ele vai falar sobre doutrinas certas e doutrinas erradas. E, por casualidade, ocasionalmente, a questão também é escatológica, como vai ficar cada vez mais claro. Então, quando ele diz: Timóteo, maneja bem a palavra da verdade, é porque ele sabia, como ele vai dizer daqui a pouco mais claramente, que algumas pessoas estavam se desviando da verdade, inclusive companheiros, ex-companheiros de ministério. E ele vai citar para Timóteo os nomes dos tais. Então ele diz: Timóteo, maneja bem a palavra da verdade, não te envergonhe em relação à mensagem que você tem que proferir, porque você tem que falar aquilo que Deus quer, aquilo que é verdadeiro. E da mesma forma que você tem que manejar bem a palavra da verdade, de forma inversamente proporcional, você tem que evitar os falatórios inúteis e profanos. Gente, quando ele fala de falatórios inúteis e profanos, presta atenção, ele não está falando sobre palavras de baixo calão, ele não está falando sobre palavrões, ele não está falando de xingamentos. Às vezes a gente lê essas expressões e pensa que é disso o que Paulo está tratando, mas não é. Ele está falando sobre doutrina falsa. Para Paulo, esse tipo de ensinamento, que é errado, doutrina errada, que confunde e prejudica os ouvintes, para ele isso é um falatório inútil, blá blá blá, que não leva a lugar nenhum, que confunde, atrapalha e atormenta. Para ele, pregação que não se baseia na verdade é um falatório que não serve para nada, é inútil. E aí ele diz também, além de ser um falatório inútil, é profano. O problema talvez esteja na palavra profano. Às vezes a gente pensa que algo que é profano é algo imoral, mas não necessariamente. A palavra profano é o inverso, é o oposto daquilo que é santo. O que é santo é de Deus, agrada a Deus, é da vontade de Deus, e o que é profano é o contrário do santo. A profanação é você pegar algo que é santo e você tirar a santidade daquilo, ou sujar, e você comprometer a beleza, a pureza
daquilo que Deus fez ser santo. Então, o profano é o contrário do santo, não é necessariamente imoral. O que ele quer dizer com isso é que qualquer ensinamento doutrinário que seja contrário à verdade é profano, porque a verdade é santa. As Escrituras são santas, mas pregar contra a verdade das Escrituras é profanar a verdade. Que é por isso que ele diz, Timóteo, você não imite o comportamento deles. Apresenta-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar naquilo que diz, naquilo que prega, naquilo que fala. Ou seja, que maneja bem a palavra da verdade. E é justamente porque você tem que se apresentar assim que você deve evitar esses falatórios, essas besteiras que são inúteis e estão profanando a verdade. Aí ele diz, pois os que fazem isso aumentarão a impiedade ainda mais. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Himeneu e Fileto eram companheiros de ministério de Paulo, que inclusive Timóteo conhecia. Se não conhecesse, Paulo não teria citado-os pelo nome. Paulo citou pelo nome porque Timóteo sabia de quem Paulo estava falando. Paulo queria despertar a memória de Timóteo a respeito do que tinha acontecido com estes dois ex-colegas, para que Timóteo não se metesse a besta de ir pelo mesmo caminho doutrinário deles. Eu não sei se você lembra, mas esses dois, Himeneu e Fileto, já foram inclusive citados por Paulo na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Lá no capítulo 1, versículo 20, ele diz assim, dentre esses, e se você for examinar o contexto, no versículo 18, ele diz, é este o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Dentre estes se encontram Himeneu e Alexandre. Aí ele diz, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Este Himeneu e Alexandre são os mesmos Himeneu e Fileto. É porque em 1 Timóteo ele cita um dos nomes de Fileto, e aqui em 2 Timóteo ele cita o outro nome de Alexandre. É como se o nome dele fosse Fileto Alexandre, João Paulo, Paulo Roberto. Então ele cita um nome na primeira epístola, ele cita o outro nome na segunda epístola. Mas são os dois, os mesmos dois, Himeneu e Fileto Alexandre. Ou seja, eles tinham um problema na área da doutrina. E é por isso que Paulo disse, eu os entreguei a Satanás para aprender a não mais blasfemar, porque o que eles ensinavam era uma profanação, era uma blasfêmia. Então Paulo volta a tratar, mais uma vez, sobre estes dois, e aqui ele diz, versículo 18, estes, os mesmos dois, se desviaram da verdade como? Pregando, dizendo, assegurando, garantindo que a ressurreição já aconteceu. Vocês estão prestando atenção, gente? Você observa que o assunto em questão todo era um ponto doutrinário, que o autor da Epístola aos Hebreus chamava de princípio elementar da doutrina de Cristo, que era a questão da ressurreição. Lá em Hebreus 6, a ressurreição é chamada de princípio elementar da doutrina de Cristo. E aqui Paulo diz, olha, eles se desviaram da verdade na área da doutrina da ressurreição. Era o que eles pregavam, o que eles ensinavam sobre o assunto que Paulo chama de falatório inútil e profano, que é uma linguagem que corrói como câncer. Gente, é muito pesado isso. Corroer como câncer, como gangrena, como dizia-se antigamente. Algumas versões até trazem ainda essa versão mais antiga. Mas o que é interessante é que Paulo diga, palavras corroem, dependendo das palavras, mas palavras corroem como câncer. Ontem nós vimos aqui que quando Paulo falava do arrebatamento, em 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 18, no final ele disse, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E agora ele está falando sobre um linguajar, palavras que corroem como câncer. Você pode pensar que não, mas palavras podem colocar uma pessoa a perder-se. Palavras, parece tão pouco, né? Mas palavras são mais poderosas do que você imagina. Um anjo apareceu a Cornélio para dizer para ele, para chamar Pedro, porque Pedro pregaria para ele palavras mediante as quais seria salvo ele e toda a sua casa. Um anjo disse, você precisa ouvir palavras certas. Palavras.
Por que tinha que ser Simão Pedro? Porque Pedro diria o que tinha que ser ouvido. Ele falaria certo, ele falaria a verdade. Palavras podem salvar, mas palavras podem, como disse aqui, perverter o caminho, desviar as pessoas da verdade, tirá-las da fé. Palavras. Por causa de palavras, casamentos surgem, por causa de palavras, casamentos se desfazem. Por causa de palavras, pessoas conseguem fazer a paz umas com as outras, mas por causa de palavras começam guerras. Palavras podem salvar, palavras podem tirar as pessoas de dentro da igreja. Vocês sabiam que isso é verdade? É tão pesado, para você ter uma ideia, que quando Paulo queria falar sobre palavras certas, ensinamentos certos, doutrinas certas, ele tinha uma forma de se dirigir a esse tipo de pregação. Ele chamava isso de sã doutrina. Lá em Tito 2:1 e em 2 Timóteo 4:3, ele usou essa expressão. Tito 2:1 e 2 Timóteo 4:3. Nem precisa abrir, tá? Mas se quiser abrir pode, não é pecado. Apenas anota para você lembrar que o texto existe. Você conhece a expressão sã doutrina. Sã é o feminino de são. São no português pode ser um verbo de ser, eu sou, tu és, eles são. Pode ser o São de São Sebastião, São Longuinho, São Bartolomeu. E pode ser o São de saudável, eu estou são. E se for no feminino, está sã. Sã doutrina, sabe o que significa? É uma doutrina que não é doente, é uma doutrina saudável. Por outro lado, tem uma doutrina que corrói como câncer, porque é doentia. E por incrível que pareça, Paulo está falando sobre o quê? Sobre escatologia. Ele está falando sobre o princípio elementar da doutrina de Cristo. E tem quem pense que pregar errado um pouquinho aqui ou ali não vai fazer mal a ninguém. E de vez em quando eu ouço esse tipo de argumento de alguns conhecidos meus. Eu estou ouvindo um pouquinho dos calvinistas e dos pós-tribulacionistas, porque eu sei que tem umas coisas assim meio estranhas, uns 5% é ruim, mas o resto é uma beça. 5% é ruim? E você vai ouvir? Você tomaria um copo de água com 5% de cocô? Levante sua mão, nós queremos orar por você. Quem faria isso? Ninguém. Em seu perfeito juízo, não. Amém, gente? E por que as pessoas estão fazendo isso com a sua vida? Se expondo a qualquer tipo de pregação, a qualquer tipo de pregador, a qualquer tipo de doutrina. Tem coisas que você não entende na hora, mas não precisa entender para o vírus passar de uma pessoa para outra. Você pega igual gripe, passa, pá! Depois que você vai ver é tarde demais. Você não sabe por quê, mas está pensando diferente, sentindo diferente, agindo diferente, se comportando diferente, porque você pegou o vírus que passou naquelas palavras. As palavras, elas trazem coisas que saem de dentro dos homens. Vocês lembram, Jesus disse isso. Os religiosos judeus, muito cerimonialistas, achavam que para agradar a Deus e fazer aquilo que era certo, antes de comer eles tinham que fazer uma determinada ablusão, uma lavagem espiritual considerada sagrada e aquela coisa toda. Aí Jesus disse assim, não há nada que de fora entrando no homem o possa contaminar, porque entra pela boca e vai para um lugar escuso. Agora, o que sai da boca do homem, contamina o outro homem, porque sai de um coração, passa pela boca, entra noutro coração, e isso contamina o homem. O que é que contamina Jesus? Palavras. Palavras. Às vezes, a pessoa nem está dizendo o que você vai pensar, mas mesmo dizendo para você não pensar, você pensa o que ela disse, para você não pensar. Ou seja, vai te afetar do mesmo jeito. O problema é você se expor a pregações assim. Se eu disser, isso é só um exemplo, mas você vai ouvir um calvinista, vai ouvir um pós-tribulacionista, passa para você uma coisa sem você perceber. Se eu dissesse para você assim, não pense num Fusca amarelo cheio de bolinha vermelha, não pense. Você pensou porque eu disse para você não pensar. Mas você pensou quando eu disse para não pensar. Da mesma forma acontece, sem a gente perceber. Pequenos detalhes vão corroendo como câncer. Diga amém. Amém. Amém ou ai de mim, você escolhe. Mas é verdade de qualquer maneira, tá? E Timóteo está recebendo instruções muito específicas, que parecem ser simples demais, mas são mais profundas do que a gente imagina. E daqui para mais tarde, se Deus permitir, e eu conseguir também, isso vai ficar cada vez mais claro. Porque por mais que você não tenha percebido,
O assunto está falando sobre a esperança da salvação cristã. Pode não parecer, mas eu vou abrir isso aqui, a gente vai decodificar, vamos descriptografar, né? Vamos entender o que está por trás das palavras de Paulo. Porque o assunto a gente já sabe, era a questão da ressurreição. Esse era o ponto. Himeneu e Fileto estavam dizendo que a ressurreição já tinha o quê? Acontecido. Não, já aconteceu, já se realizou. E Paulo diz que dizer isso, pregar isso, perverte a fé de quem dá crédito a essa pregação, perverte a fé de alguns. Por quê? Porque a esperança do cristão é justamente essa, de um dia, no futuro, ele ter o seu corpo mortal ser absorvido pela imortalidade. A esperança do cristão é ter um dia o seu corpo corruptível absorvido pela incorruptibilidade. A esperança do crente é sair dessa vida miserável e difícil que ele vive hoje. Porque, vamos falar bem sério, vamos abrir o coração, nós estamos dentro de um corpo humilhante. Se comparado à glória que Deus nos destinou, este corpo pode ser chamado com todas as letras de corpo de humilhação. Porque é humilhante estar dentro de um corpo como esse, que está sempre inclinado para o mal, para aquilo que não presta, sempre buscando as coisas ruins desta vida, sempre tentando nos dar uma rasteira. Não é sujeito à vontade de Deus e, para falar a verdade, nem pode ser. Um dia Deus vai ter que destruir esse corpo. Por quê? Porque ele não presta para herdar o reino de Deus. A carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Este corpo tem que passar por uma transformação, igual como passou o corpo de Jesus. Mas desse jeito que ele está hoje, ele não tem condição de herdar o reino de Deus. É por isso que mesmo nascidos de novo, nós estamos em constante conflito. Porque por dentro nós queremos fazer aquilo que agrada a Deus, enquanto por fora a nossa carne o tempo inteiro está tentando nos derrubar. E não coloque a culpa no diabo não, viu, meu filho? Não coloque, veja o que o diabo me fez fazer, ó glória. Não é o diabo que te faz fazer. É a nossa carne, os desejos da nossa carne. Paulo disse isso, em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 27, ele disse: eu esmurro o meu corpo, eu o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele disse, o meu corpo, eu esmurro o meu corpo. Aí você diz, não é possível, não é o único lugar onde Paulo fala alguma coisa parecida com isso. Em Gálatas capítulo 5, versículo 24, ele disse, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Enquanto tem muita gente crente aí perdendo tempo tentando crucificar o eu, a Bíblia diz, é para crucificar a carne, menino. Não é o eu, não, é a carne. E aí o povo está querendo crucificar o eu. Sabe nem o que é que estão dizendo. Gálatas 5, 24, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Em Colossenses 3,5, Paulo diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí quando você vai ver a listagem do que ele chama de natureza terrena, as 3 primeiras palavras são as mesmas 3 primeiras palavras da lista das obras da carne, que ele coloca lá em Gálatas 5,19. As mesmas 3 primeiras palavras da lista. Impureza, lascívia, idolatria, as 3 primeiras da lista das obras da carne estão naquilo que Paulo chama de natureza terrena. Em Romanos capítulo 8, versículo 13, ele diz também, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Vocês perceberam isso? Ele disse, eu esmurro, é para crucificar, fazer morrer, mortificar. É basicamente a mesma mensagem. Por quê? Não importa se você nasceu de novo, não importa se você é cheio do Espírito Santo, não importa se você é falador de língua e trizimista fiel, não importa. A sua carne não se converte e diga amém. Não adianta você negar o fato. Quanto mais cedo você admitir isso, melhor para você. Não importa se você está em Cristo e se Cristo está em você. Em Romanos capítulo 8, versículo 10 diz, mesmo que Cristo esteja em vós, o corpo na verdade está morto, mas o Espírito é vivo por causa da justiça. É Paulo quem diz isso em Romanos 8, 10, não fui eu que disse não, gostaria muito que tivesse sido, infelizmente ele falou antes de mim.
Está na sua Bíblia que você tanto confia. Se Cristo está em ti, o corpo, na verdade, está morto, por causa da presença do pecado. Ainda que o espírito seja vivo ou vida por causa da justiça. Olha a dualidade da existência. Ele fala corpo, coloca Romanos 8,10 aqui atrás, por favor, por gentileza. Olha o que ele fala, corpo, morte, pecado. E depois, no mesmo versículo, ele diz, espírito, vida, justiça. Vai chegar. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Olha essas 3 palavras para cada lado. 3 palavras para o mundo natural, 3 palavras para o espiritual. 3 que mostram a natureza baixa do ser humano e 3 que mostram a elevação do espírito que está em Cristo. Ele diz, corpo, morto, pecado. Espírito, vida, justiça. Corpo, espírito, morte, vida, pecado, justiça. Então não se iluda, nós estamos em Cristo, temos vida em Cristo Jesus. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Mas não se engane, o nosso corpo, ele continua do mesmo jeito e vai continuar assim até que dia? Até o bendito dia da ressurreição. Essa é a grande esperança do crente. Isso é o que nos motiva, é o que nos impulsiona, é o que nos dá esperança, é o que nos faz avançar e não desistir. Se chega um doido, Zé Ruela qualquer, e começa a dizer, ei, esse negócio de ressurreição aí já acabou, já foi, já era. Se alguém disser, como diziam Himeneu e Fileto, a ressurreição já aconteceu, esquece isso. E eles começam a espiritualizar o significado, a alegorizar, a dizer que é simbólico e darem uma interpretação diferente. Meu irmão, isso vai comprometer o âmago do cristianismo, a base fundamental da esperança do crente. Porque a razão pela qual o crente não desiste quando peca, quando tropeça, quando erra, por causa de alguma invirtude, alguma fraqueza na carne, a razão pela qual ele não desiste é porque ele sabe que um dia esse corpo de humilhação vai ser transformado para ser semelhante ao corpo da sua glória. Então ele está sempre levantando a cabeça, sacudindo a poeira, dando a volta por cima e avança, fica firme. Mas se alguém começa a falar diferente sobre a esperança do crente, isso vai fazer o quê? Paulo diz bem aqui, no versículo 18, em 2 Timóteo 2, ele diz, estes que pregam isso se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E quando eles dizem isso, eles estão pervertendo a fé de alguns. Aí ele acrescenta no versículo 19, entretanto, o firme fundamento doutrinário de Deus em relação à doutrina da ressurreição dos mortos, permanece, tendo este selo, que se subdivide em 2 pontos. A gente pode não saber quem se converteu de verdade. A gente pode não saber quem é de Deus e quem não é. Porque está muita gente aqui dentro da igreja e a gente não sabe quem nasceu de novo e quem não nasceu. A pessoa pode estar 10 anos dentro da igreja, não vai transformar ela num crente. Você pode ficar 10 anos dentro de uma garagem e você não vira um carro. Então não tem como a gente saber. Mas o primeiro fundamento para a ressurreição é, Deus conhece os que lhe pertencem. Mas não para aí. Em segundo lugar, todo aquele que é crente, aparte-se da injustiça, aquele que professa o nome do Senhor. Diga amém também. Amém. Em outras palavras, só vai participar da ressurreição dos mortos quem nasceu de novo e quem faz por onde. Ou seja, não é que você vai ser salvo pelo seu esforço, pelo seu sacrifício, pelas suas obras. Mas está aqui Paulo explicando o fundamento de Deus em relação à doutrina da ressurreição. Primeiro ponto, Deus sabe quem é dele. Em segundo lugar, não se esqueça que é tão importante quanto todo aquele que professa o nome do Senhor, aparte-se da injustiça. Então a pessoa tem que almejar participar da ressurreição, fazer por onde se vê lá, porque é um prêmio reservado para os crentes que ficam firmes na fé. Quer ver o testemunho pessoal de Paulo sobre a expectativa dele em relação à futura ressurreição do seu corpo? Lá em Filipenses capítulo 3, do versículo 7 ao 14, ele coloca a coisa
agora no pessoal, ele vai contar sobre ele, a expectativa dele, os sentimentos dele, o sofrimento dele, o que ele passa e por que ele aguenta tudo isso. No versículo 7 ele diz: vou falar agora, vou abrir o coração. O que para mim era lucro, porque ele nasceu em berço de ouro dentro da cultura judaica, né? Da tribo de Benjamim, uma das mais queridas de Israel, filho de pais hebreus, não era um gentil e um judeu, não era filho de pais mistos, os dois eram puros, o que era uma coisa muito importante na cultura judaica. Ele foi circuncidado ao 8º dia, era da seita mais severa dos judeus, que era o farisaísmo. Então isso para ele dava um nome, era um know-how, era uma coisa vantajosa para Paulo. E ele diz: vou abrir meu coração com vocês. O que para mim era lucro, eu considerei como perda por causa de Cristo. Deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual eu sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, como refúgio, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé, para que assim eu possa conhecê-lo e conhecer o poder da sua ressurreição. É por isso que eu me conformo, entro na forma dos seus sofrimentos. Ele tem tudo em comum com o que Cristo sofreu. Ele diz: eu participo da comunhão. Tinha tudo em comum com os seus sofrimentos. Conformando-me, entrando na forma do seu tipo de morte. Paulo também morria todos os dias. No versículo 11 ele diz: eu faço isso para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Sabe por que eu sofro? Por que eu abro mão de tudo, de casa, de bens, de posições, do que é privilegiado? Sabe por que eu faço isso? Por que eu tenho comunhão com os sofrimentos de Cristo? Por que eu me conformo com Ele na sua morte? Para que eu possa conhecê-lo como convém, para que eu possa experimentar um dia este poder que o ressuscitou dentre os mortos, para que eu também um dia seja ressuscitado como Ele foi. E ele diz mais, no versículo 12 ele fala: não que eu já tenha alcançado ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que eu também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço: eu prossigo para o alvo. E a forma que eu faço, e a forma pela qual eu prossigo para o alvo, é me esquecendo do que fica para trás e avançando do que está para frente. Faço isso para que eu alcance, versículo 14, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o prêmio? Tem um prêmio. Olha para o colega que está do lado e diz: tem um prêmio. Paulo, quando falava sobre as premiações que os crentes irão receber, usando de forma ilustrativa os campeonatos e os jogos esportivos da cidade de Corinto, ele disse: ninguém vai ser coroado se não lutar segundo as regras, mas tem um prêmio. Ô glória! Ele disse: há um prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, ou seja, vocação é chamamento. Para o que ele nos chamou? Para ganhar um prêmio. E esse prêmio, irmãos, é exatamente o que vai acontecer com o crente no dia da ressurreição dos mortos. Claro, se você não morrer e continuar vivo para a ocasião do momento em que Jesus vem pegar a sua igreja, mesmo que você não passe pela morte, para experimentar a transformação do seu corpo pela ressurreição, num abrir e fechar de olhos, você vai ter o seu corpo transformado, ele vai ser semelhante ao corpo de glória de todos os crentes que terão ressuscitado. Então, ou pela ressurreição, ou pela transformação na ocasião do arrebatamento, o destino é o mesmo. Amém, gente? Agora, por que pregar que a ressurreição já aconteceu perverte a fé a alguns, faz com que a impiedade seja ainda maior? É provável que a pregação de Himeneu e Fileto fosse mais ou menos a versão moderna, que dizem: uma vez salvo, salvo para sempre. Provavelmente. Por quê? Porque significa exatamente isso. Fileto e Himeneu estavam dizendo: rapaz, vocês não precisam se preocupar com nada, e nem tem que ficar na expectativa do que vai acontecer, porque o prêmio maior, o alvo maior de Deus para o crente é a transformação do nosso corpo, é a ressurreição dos mortos, e isso já aconteceu. Se você nasceu de novo, quando Jesus morreu e ressuscitou, você ressuscitou junto. Então eles estavam misturando os conceitos, porque nós ressuscitamos em Cristo, no sentido espiritual,
Mas não significa que o nosso corpo tenha mudado. O nosso corpo continua do mesmo jeito. E se a gente vacilar, ele nos dá uma rasteira. E a Bíblia fala que é tão possível a gente seguir os prazeres da carne, que a gente se torne mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. E nós podemos decidir abandonar a Cristo, negar o Senhor Jesus, com o livre-arbítrio que Deus nos deu, a ponto de a gente ter o nome riscado do livro da vida. Que é exatamente isso o que Jesus manda João dizer às igrejas da Ásia Menor. Para uma delas, ele diz que se eles mudarem o comportamento e vencerem as práticas ruins que estão afastando eles da vontade de Deus, eles não terão o seu nome riscado do livro da vida. Jesus não está fazendo terrorismo doutrinário. Isso não é uma ameaça sem fundamento, ele está falando de algo sério. Quando ele fala desta forma, fazendo advertência, é porque a coisa pode acontecer. Quando aquele homem foi curado, aquele paralítico no tanque de Betesda, Jesus encontrou ele curado, no versículo 14 de João capítulo 5, e Jesus disse uma coisa para ele muito parecida com isso. Ele disse: olha, agora que estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O que é pior do que nascer paralítico? O que é pior do que uma coisa que você se arrasta com ela a vida toda, do que ser doente a vida inteira? O que é pior? Morte física, talvez, eu não sei, porque se o cara é crente, ele vai direto para o céu. Mas o que a gente às vezes não entende é que existe a possibilidade da morte espiritual. Vocês estão me ouvindo? Amém. Não tem nada pior do que perder a comunhão com Deus. Ter o nome riscado do livro da vida é muito sério, gente. E a gente pensa que não é possível, mas é, porque a Bíblia ensina isso. As advertências que nós temos nas Escrituras a respeito do assunto falam exatamente desta questão. E quando diziam, a ressurreição já aconteceu, é a mesma coisa de dizer, uma vez salvo, salvo para sempre. A ressurreição já aconteceu, você não tem mais que se preocupar, você já está garantido. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E hoje em dia, eu sei que tem muitos crentes, mesmo da Assembleia de Deus, que estão se metendo a besta de querer ouvir pregador calvinista. É os 5% de cocô. Ouviu o que eu falei? Som, teste. Sabe aquele 5% de cocô? Está lá. O crente arminiano, assembleano, ouvindo, sem perceber as besteiras que ele está deixando passar para dentro do coração dele. E aí ele vai se contaminando devagarinho e nem percebe o que está acontecendo com ele. Mas, irmãos, em primeiro lugar, a razão pela qual é possível perder a salvação é porque a salvação ainda não se manifestou. E eu vou provar isso para vocês com textos bíblicos. Ela ainda não se manifestou. É uma coisa que está reservada e guardada por Deus para se manifestar num tempo certo, que não é agora. Hoje, a gente é salvo pela fé. É outra coisa. Para quem não lembra, a fé é a convicção de um fato que não se vê, porque não está presente. É a certeza de uma coisa que eu espero, porque ainda não chegou. Porque a esperança que se vê, não é esperança. Porque se alguém já vê, como é que vai esperar? Esperança é uma coisa que ainda vai vir, que ainda vai chegar. Então, você é salvo pela fé. Enquanto você estiver na fé, você está salvo. Perdeu a fé, perdeu a salvação. Diga amém. Então, a fé nos mantém salvos até o dia que a salvação vai se manifestar de fato e de verdade. Começar a dizer que o alvo mais importante da vida cristã, que o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo já se realizou, é colocar a coisa no passado e perder a força da motivação para a bênção futura. Estraga a vida do crente, porque nós somos salvos pela esperança no que está por vir. É isso que Paulo diz, sabia? Lá em Romanos, no capítulo 8, se você, por exemplo, olhar o versículo 24, e depois a gente vai dar uma olhadinha no contexto maior, mas no versículo 24, ele diz assim: porque é na esperança que nós fomos salvos. Porque é na esperança que nós fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém já vê, como é que ele vai esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência nós aguardamos. Em esperança nós somos salvos. Por quê? Porque ainda não vemos o que queremos, ainda não temos aquilo que cremos. É por isso que somos salvos pela fé.
A fé substitui a coisa. Amém, gente? Aí você diz, Natan, pois pelo amor de Deus, me dê pelo menos 2 versículos que mostrem que a salvação é uma coisa que vai se manifestar no futuro e que ainda não aconteceu de fato e de verdade. Bom, se somos salvos pela fé, nós experimentamos a vida como pessoas salvas. Então somos salvos pela fé, desde que eu entenda o que significa ser crente, ter fé. A fé é a convicção de um fato que não se vê, é a certeza de uma coisa que eu estou esperando. Isso é fé, e ser salvo pela fé é crer que aquilo que Deus prometeu para mim um dia vai chegar. Então sou salvo pela fé, mas a salvação ainda não se manifestou. E tem versículos que às vezes a gente nem percebe que estão falando isso e passam batido. Vocês devem lembrar de um que lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz que todos os anjos são espíritos ministradores enviados para servir quem? Quem? Todos, bota aqui atrás se der tempo, vê aí se dá certo. Os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Eu não sei se na versão que vai aparecer aí. Oi? Deixa para lá, esquece. Já foi. Hebreus 1,14, mas não coloca mais não. Depois vocês conferem. Hebreus 1,14. Todos os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Por quê? Porque a salvação é uma coisa que vai ser herdada no futuro. É por isso que ele diz, hão de herdar, no tempo que a salvação se manifestar. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, está escrito que Deus não nos destinou para a ira, mas nos destinou para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso destino, é uma coisa futura. Em Hebreus capítulo 9, versículo 28, está escrito assim, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Diga amém, crente. Amém. Nós que esperamos Jesus voltar, o esperamos para o dia da salvação. Os que o aguardam para a salvação, porque a salvação ainda não se manifestou. Ela vai se manifestar um dia, no tempo do fim, mas ainda não se manifestou. É o que diz Pedro, por exemplo, Hebreus 9, 28. Foi Hebreus 1, 14, 1 Tessalonicenses 5, 9 e por último Hebreus 9, 28. E não são os únicos versículos, tá, gente? Que falam isso, ou que falam coisas semelhantes. Não são os únicos. Isso aqui é só para dar uma degustação do que o Novo Testamento ensina sobre a futura manifestação da salvação. E eu separei 1 Pedro capítulo 1, porque eu acho que Pedro é o que mais coloca de forma clara isso. Em 1 Pedro capítulo 1, do versículo 3 ao 7, eu não sei se vocês querem colocar aí atrás, mas eu vou ler na minha versão, que é a revista e atualizada que eu estou usando aqui, tá? Mas em 1 Pedro capítulo 1, do versículo 3 ao 7, ele diz assim, presta atenção. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, nos gerou de novo, para uma viva esperança. Quem é regenerado aqui? Quem é regenerado? Você foi regenerado para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por que que isso me dá esperança? Porque se ele ressuscitou, então eu também posso ressuscitar. Jesus é o primeiro, o primogênito dos mortos, o primeiro entre muitos irmãos. Então, ele ressuscita e me dá esperança de ressurreição. E aí ele continua, versículo 4. Ele me regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus, e para tomar posse de uma herança incorruptível. Para uma herança incorruptível. A palavra corrupção às vezes é mal compreendida por nós, porque nós temos em mente às vezes a ideia de homens que recebem propina, suborno, como se corrupção fosse isso. Mas corrupção, na Bíblia, na maioria das vezes, significa desintegração do corpo. Só isso. Quando o corpo volta ao pó, quando ele se desintegra, quando ele se desunera, ele veio do pó e volta ao pó. Isso é se corromper. Tá? Então, quando ele fala para uma herança incorruptível, ele está falando sobre um corpo que não vai morrer nunca. E aí ele vai colocar mais
mais qualidades deste novo corpo, que é a nossa herança. Ele diz que é uma herança incorruptível, mas também é sem mácula, ou seja, não tem noda, não tem mancha, não tem sujeira, é imarcessível, não é inacessível, que não se pode acessar, não é isso. Ele não está falando de uma herança inacessível, que não dá para ser acessada. Ele não está dizendo isso, veja que a palavra é imarcessível, M-A-R, imarcessível, que significa uma coisa que não murcha, não murcha. É uma herança que não se corrompe, não se deteriora, não se desunera. É uma herança sem mancha, sem sujeira, sem nódoa. É uma herança que não murcha. E ela está reservada, guardada nos céus para vós outros. Veja, ela está guardada no céu para vós outros que estão sobre a terra, guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação que vai se revelar no último tempo. Em outras palavras, o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, o que espera a gente lá na frente é glorioso. A herança não tem fim, é inexorável, é indestrutível, é incorrompível, não murcha, não morre, não é sujo, é uma coisa linda. E ele diz, essa coisa, essa herança, um dia vai se manifestar para a gente. Ela está guardada, reservada nos céus, para nós que sobre a terra somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para esta salvação, que vai se manifestar somente no último tempo. Está vendo só? A salvação vai se manifestar quando? Como é que Pedro diz? No último tempo. Quando as pessoas não entendem isso, veja que nós falamos aqui apenas de 1, 2, 3, 4 textos do Novo Testamento, mas eu acho que são suficientes para convencer de que há um conceito bíblico que associa a salvação ao momento futuro da vida. Que hoje a gente é salvo e experimenta a salvação pela fé, embora muita gente nem saiba o que é que significa isso. Mas o conceito bíblico de consumação da salvação está atrelado ao futuro. Com 4 textos da Bíblia, a gente conseguiu se convencer de que isto é uma verdade. É por falta de entendimento desse ensinamento que as pessoas se deixam levar por pregações que falam diferente. Sabe por que o povo não consegue entender que é possível perder a salvação? Porque eles não sabem que a salvação ainda não foi consumada. É por isso que pode ser perdida, porque ela ainda não se realizou. Quantos entenderam? É por isso que ela pode ser perdida, porque hoje nós somos salvos pela fé. Enquanto eu estiver na fé, eu estou salvo. Enquanto eu me mantiver crente, eu continuo salvo. Eu posso ser infiel, ele continua fiel. Se eu perseverar, eu vou reinar com ele. Mas se eu o negar, ele por sua vez nos negará. Está escrito isso. Está escrito isso. Aí você me diz, Natan, e o que é que eu posso fazer para perder a salvação? É possível perder a salvação? Sim. Não é fácil. Presta bem atenção. Não é fácil. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia, porque infelizmente alguns pentecostais que acreditam na possibilidade da perda da salvação, que é uma coisa bíblica, ainda não entendem que isso não é uma coisa que acontece por causa de qualquer pecado. Em alguns lugares, em alguns círculos cristãos, as pessoas pensam assim, no domingo o irmão pecou, perdeu a salvação, mas quando foi terça-feira pela tarde, ele fez a comunhão com Deus e nasceu de novo. Mas quando foi quinta-feira ele pecou de novo, perdeu a salvação, mas graças a Deus no sábado ele já nasceu de novo. Domingo de manhã ele perdeu a salvação de novo, mas quando foi domingo de noite já estava reconciliado, já tinha nascido de novo. Não é assim, gente. Não é assim. É possível perder a salvação? É, mas não é assim tão simples e tão fácil como você está pensando. Vocês estão me ouvindo? Eu sei que é um assunto complexo, mas eu vou tentar explicar de uma forma bem grosseira, bem rudimentar, que eu acho que é a melhor forma de explicar qualquer coisa muito complexa, mandando um papo reto, sem arrudeio. Como é que você é salvo? Como é que você é salvo? Para a gente saber como é que a pessoa perde a salvação, tem que ser o processo inverso pelo qual a pessoa passa quando ela é salva. Como é que a gente é salvo? Vocês sabem que para ser salvo você tem que parar de fumar, parar de beber, parar de jogar bola, parar de assistir a Rede Globo. Vocês sabem disso, né? Não é isso não, gente. Eu estou só testando vocês.
Para ser salvo, está escrito lá em Romanos capítulo 10. Tem que crer no coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, confessar Jesus como Senhor pela sua boca, confessar Jesus com a sua boca como Senhor, e será salvo. Diz aleluia, crente. Está vendo? Nem precisava ter passado uma semana de joelho no caroço de milho. Nem precisava. É crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessar Jesus como Senhor da sua vida e serás salvo. Não é simples? É simples. Eu sei que tem gente que morre de raiva porque é fácil demais e quer dificultar, né? Quer colocar um bocado de regra em cima disso, mas a Bíblia não faz isso. A salvação é simples e é fácil, graças a Deus. Agora, não é porque a pessoa veio na igreja, falou da boca para fora que Jesus era Senhor da vida dela que ela foi salva, porque são 2 pontos. Ela tem que crer no coração e confessar com a boca para ser salva. Não é só confessar com a boca sem crer no coração. E não basta crer no coração sem ter uma expressão pública de fé. Porque se o negar diante dos homens, ele vai ser negado diante do Pai. Agora, se ele confessar diante dos homens, ele é confessado diante do Pai. Então tem que ter uma convicção e tem que ter uma expressão. Da mesma forma, se a pessoa é salva crendo no coração e confessando com a boca, então a pessoa perde quando rejeita no coração e nega com a boca. Agora, não é negar da boca para fora, porque é possível que no momento de covardia e de medo, por causa de perseguição, a pessoa negue Jesus, como Pedro fez, com medo, por covardia. Claro que depois ele vai ficar triste, a consciência vai pesar, ele vai se arrepender, porque ele não negou de verdade, negou da boca para fora. Mas não se perde a salvação quando a pessoa nega da boca para fora. Ela tem que rejeitar no coração e negar com a boca. Assim como a pessoa não é salva só porque confessou Jesus como Senhor, da boca para fora. Quantos estão entendendo? A salvação é uma questão de convicção interior e de confissão pública da sua fé. Da mesma forma, a perda da salvação é quando a pessoa rejeita com convicção no seu coração e nega com a sua boca. Quantos entenderam? Em outras palavras, para eu ser salvo, eu não tive que parar de pecar. Se eu tivesse que parar de pecar para ser salvo, eu não seria salvo nunca. Tem gente que de vez em quando diz isso. Eu queria tanta graça do Espírito Santo, eu acho que o batismo do Espírito Santo é tão importante, mas eu ainda tenho algumas coisinhas que eu tenho que vencer, eu quero parar de fumar cigarro, tomar aquele conhaque escondido, aquele vinho do dia de domingo. Se você conseguir parar de fazer tudo que não presta sem o Espírito Santo, eu me pergunto, para que é que tu quer o Espírito Santo, criatura? Alô? Se você consegue fazer tudo o que tem que fazer sem o Espírito Santo, para que é que tu quer o Espírito Santo? Mas é porque eu acho que eu não estou suficientemente bom para receber o Espírito Santo. Se você estiver suficientemente bom para entrar no céu quando você morrer, você está suficientemente bom para o céu entrar em você enquanto você está vivo. Entendeu? E é o próprio Espírito Santo que vai te ajudar a vencer os maus hábitos, que vai te fortalecer, que vai te ajudar a mortificar os feitos do corpo, a crucificar a tua carne, a esmurrar. É Ele que vai te ajudar. Então os nossos conceitos às vezes são muito errados. E a gente pensa que porque a pessoa cometeu um pecado aqui, ela perdeu a salvação. Perdeu, pronto, lascou-se, perdeu. Já era, agora não tem mais jeito. Não, mas quem sabe, se Deus quiser, no final de semana ela recupera a salvação de novo. Gente, não é assim. Não é assim. E veja, existem pecados e pecados. No meio evangélico tem uma coisa que não é verdade, mas todo mundo repete. Não existe esse negócio de pecadinho e pecadão. Tudo é pecado para Deus. Quem já ouviu isso? Não tem esse negócio de pecadinho e pecadinho não, meu irmão. Eita! Tem gente que diz isso? Não tem esse negócio de pecadinho e pecadão, não. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem. Sabia? Tem. A Bíblia não fala pecadinho, nem pecadinho. Ela não fala pecadinho, pecadão. Ela não fala isso. Mas ela ensina graduações de pecado. Ela ensina. E eu acho que porque a gente ouve no popular, a gente nunca para pensar de como o Novo Testamento ensina as coisas de uma forma diferente. Gente, para falar a verdade, antes de eu provar para você, abrir textos da Bíblia que provem isso, para você entender qual é o tipo de pecado que pode fazer um crente perder a salvação, porque até sobre isso a Bíblia fala, antes da gente chegar lá, na vida normal a gente sabe que as coisas não podem ser consideradas iguais.
Não estou falando nem de Bíblia agora, eu estou falando, por exemplo, um crime que é cometido, uma infração qualquer. Você sabe que no mundo do direito, se um determinado crime for cometido e a pessoa for ser julgada, as pessoas vão querer descobrir os detalhes e os pormenores de todo o acontecimento, porque os detalhes podem trazer situações atenuantes e agravantes para o que aconteceu. Foi no calor do momento, foi em autodefesa, foi pensado, premeditado, ele já queria fazer, teve a intenção, qual o índice de maldade que ele aplicou naquele crime. Tudo isso é considerado para a pena que vai ser perpetrada ali. Atenuantes e agravantes. Uma infração cometida leve, como por exemplo uma pessoa que, sei lá, de repente é multada porque estava sem o cinto, não pode ser comparada com um tiro na cabeça que um ladrão dá numa criança de 2 anos de idade, quando ele entra num banco para fazer um roubo, para fazer a criança calar a boca, para ele roubar em paz. De forma banal, ele dá um tiro na cabeça de uma criança de 2 anos de idade. Você não pode comparar um tiro, esse tipo de crime, com o crime da pessoa que estava sem o cinto. Quantos vocês estão entendendo? Não é igual. Da mesma forma, irmãos, Deus é justo. E Ele não pode considerar igual qualquer tipo de coisa, todo tipo de pecado. Não é assim que a coisa funciona. E a Bíblia ensina isso. Às vezes a gente pensa que não, mas ensina isso. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, Jesus Cristo lhe disse uma coisa: eu vos declaro que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Ou seja, é pecado blasfemar e pode ser perdoado, tem perdão. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Blasfêmias são pecados e são perdoados, mas uma blasfêmia específica, que também é pecado, não tem perdão. Então não é igual. Alô? Então não é igual. E ele diz mais: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Por que vai ser perdoado? Porque é pecado. Só se perdoa pecado, não se perdoa boas ações. Você fez uma coisa maravilhosa e a pessoa chega e diz: eu te perdoo. Não existe isso. Só se perdoa pecado. Então falar mal de Jesus é pecado, mas tem perdão, tem jeito. Toda palavra contra o Filho do Homem vai ser perdoada, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não vai ser perdoado. E Jesus, como se não bastasse já ter dito isso, ele ainda acrescenta uma coisa assim curiosa. Ele diz: nem nessa vida e nem na outra. Como diz lá do Ceará, bufo. Ele disse: quem falar contra o Espírito Santo não vai ter perdão nem nessa vida e nem na outra. Jesus já deixa implícito que tem pecados que só vão ser perdoados do lado de lá. E alguém pergunta: meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Você não lê a Bíblia? Mas Jesus disse: tem pecados que serão perdoados somente do lado de lá. Às vezes, eu vou dar um exemplo, mas existem outras situações que talvez possam se encaixar na declaração que Jesus fez aqui. Mas imagine uma pessoa que porventura tenha cometido um pecado que não é para a morte espiritual, e essa pessoa não teve tempo ainda de confessar o erro, e de passar pelo processo, aquela procissão, aquela coisa toda que os evangélicos impõem sobre ela. Mas ele é um filho de Deus que não negou a Cristo, cometeu um pecado e morreu antes de passar pela procissão religiosa. Aí eu pergunto: uma pessoa dessa vai para o inferno? Porque os crentes mandam para o inferno, os crentes mandam. Mas eu vou inverter, eu vou fazer você dar a resposta, colocando você no exemplo. Se você que é pai, brigasse com o seu filho, uma briga feia, e o filho com raiva começasse a xingar palavrão contra você, falar coisas que você não esperava ouvir, uma briga feia. Aí o filho sai de casa, bate a porta, vai-se embora, e você fica lá com o coração chorando, triste, palavras duras foram ditas, só que aquele menino sai nervoso, desesperado, não presta atenção, é atropelado e morre. Eu pergunto: você que é pai ou mãe, você perdoaria o seu filho, mesmo sem ele ter tido tempo de voltar, se arrepender e pedir perdão a você? Você perdoaria o seu filho, mesmo que não tivesse dado tempo? Se você que não presta para nada, porque você não presta. Jesus disse: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, por que Deus que é bom vai ser ruim? Se tu que não presta faz o bem, por que Deus que é bom vai fazer o que não presta? Percebe a nossa incoerência?
Nós que somos maus, se o filho pedir pão, eu não dou pedra. Se ele pedir peixe, eu não dou cobra. Se ele pedir ovo, eu não dou escorpião. Eu, que sou mau. Por que nós queremos transformar Deus em um carrasco? Irmãos, Deus entende todas as coisas. Conhece o coração do homem. Deus é misericordioso. Ele é justo. Eu sei que Ele se ira todos os dias. Eu sei que Ele mata e joga no inferno. Eu sei que o Novo Testamento ensina isso. Mas a gente tem que saber colocar os pingos nos is. Amém, irmãos? Amém. Da mesma forma. Deus, Ele julga com justiça. Aí a pessoa morreu, o que é que vai acontecer? Bom, Jesus disse que há pecados que são perdoados no mundo por vir, né? Tem coisa que não dá para perdoar, nem nessa vida nem na outra, porque tem coisas que são perdoadas somente na outra. Graças a Deus por isso. Não deu tempo de confessar o erro aqui, não deu tempo de receber o perdão aqui, recebe lá. Mas está tudo certo. Amém, irmãos? E alguém vai dizer assim, mas eu não acho justo perdoar uma pessoa que não merece. Meu irmão, se você dá uma coisa boa para uma pessoa que merece, isso não é perdão, é recompensa. Perdão, misericórdia, é só para quem não presta. É só para quem não merece. Ninguém perdoa uma pessoa que não precisa de perdão. Porque só precisa de perdão quem fez besteira. Quantos estão entendendo? Tem pecadinho e pecadão? Tem. Porque Jesus disse, se vocês falarem contra o Filho do Homem, vocês podem ser perdoados. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, isso não vai ser perdoado, nem aqui nem lá. Nem nessa vida e nem na outra. Então, os pecados não são iguais. Porque se fosse, ele não tinha feito essa distinção. Não é verdade? E naquele debate teológico entre Jesus e Pôncio Pilatos, teve uma coisa curiosa que Jesus disse ali. Jesus responde a ele em um determinado momento em João 19:11. Nenhuma autoridade, Pilatos, terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Como é que é, menino? Como foi que Jesus disse? O quê? Maior pecado tem. Então Jesus cria que tinha pecado maior do que outro. Cadê o amém, aleluia? Estou pregando tão bem hoje à noite. Jesus cria que tinha pecado maior do que outro. Cria ou não cria? Ele disse, Pilatos, você está cometendo um erro, mas quem me entregou a ti, maior pecado tem. Pecado maior. Em 1 João, no capítulo 5, versículo 16 e 17, ele diz assim, se alguém vir, ou como a gente fala hoje em dia, né, se alguém vê o seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, opa, olha aí, depende do pecado, né, meu irmão? Qual é o pecado? É para a morte ou não é para a morte? Como é que é o pecado? É o pecado que mata ou um pecado que não mata? Então tem diferença. Ele diz, se alguém vê o irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Porque tem diferença de pecado para pecado. Aí ele diz, há pecado para a morte. Por esse eu nem digo que ore. Toda injustiça é pecado, mas tem pecado que não mata. E aí, como é que fica a tua religião, besta? Alô? Por que a gente insiste em dizer, não tem esse negócio de pecadinho, pecadão, porque para Deus tudo é igual? Mentira! Não é tudo igual não, meu filho. Há uma diferença de pecado para pecado. E diferentemente do que a gente pensa, pecados espirituais aos olhos de Deus são mais graves do que pecados carnais, obras carnais, coisas carnais. Pecados espirituais como falta de amor, falta de perdão, mágoa, falta de fé, dúvida, incredulidade. É muito mais grave. Basta você parar para pensar, se a coisa mais importante da Bíblia, a essência, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é o amor, então obviamente o maior pecado é a falta de amor, é o ódio, é a falta de perdão, é a mágoa, o sentimento de vingança. Quantos estão entendendo? É por isso que a Bíblia diz, todo aquele que odeia o seu irmão é um assassino, e vocês sabem que um assassino não tem a vida eterna permanente em si. É uma ameaça de que aquele que continuar com ódio do irmão e não se consertar na sua vida nesse sentido, vai acabar morrendo espiritualmente. Para você ter uma ideia, como relacionamento interpessoal, como a forma que você trata o seu irmão é importante na igreja, os coríntios estavam morrendo só por causa disso.
Em 1 Coríntios capítulo 5, ele fala de um homem que teve relações sexuais com a mulher do pai dele, mas em 1 Coríntios 11, ele diz que o povo estava morrendo porque não estavam discernindo o corpo de Cristo. Você pensa que ele está falando da hóstia evangélica? Do pão que a pessoa bota na boca e sabe que amém, aleluia. Não é isso não, gente. Não é isso não. Hoje em dia a gente come um pedacinho de pão que não tampa nem o buraco do dente, né? É a missa evangélica. Só que na época da ceia, quando Jesus estava vivo, se você não sabe, a ceia do Senhor era uma refeição de verdade. Na verdade, era a Páscoa judaica com um novo significado. É uma releitura da Páscoa judaica. Então eles comiam, bebiam, passavam mais de uma hora olhando um nos olhos do outro, conversando, bebendo o suco de uva, comendo, tendo comunhão, se alimentando. Por que era considerado sagrado? Por causa do significado por trás daquela celebração. Jesus pegou a Páscoa judaica e transformou na ceia do Senhor, que infelizmente se transformou no que é hoje, que não é uma refeição onde a gente realmente tem comunhão. O pessoal, quando come o pão, fecha até os olhos. Não sei de onde é que tiraram isso, mas a ceia do Senhor é comunhão. Então Paulo começa a falar ali em 1 Coríntios 11 coisas interessantíssimas. Ele diz: vocês estão menosprezando na igreja os que nada têm. Vocês se reúnem para pior e não para melhor, porque estão informados a haver divisão no meio da igreja. E está falando sobre falta de amor, falta de comunhão, sobre desprezo. O pessoal se juntava para comer, quem tinha mais levava e comia ele a patotinha dele, desprezava as pessoas com quem ele não estava falando, e o pessoal ficava de barriga cheia e outros ficavam com fome. E Paulo disse: o que é que eu vou dizer para vocês? Vou louvar vocês? Não vou. Aí diz: é por isso que tem gente aí fraca, doente e morrendo, porque não discernimos o corpo de Cristo. Ele está falando das pessoas, não é do pão, é das pessoas, porque não discernimos o corpo de Cristo. Aí ele diz: se nos julgássemos e mudássemos o nosso comportamento em relação aos membros do corpo de Cristo, se nos julgássemos e mudássemos, nós não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, estamos sendo disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Qual é a condenação do mundo? Lago de fogo que arde com enxofre. A perda da salvação, a danação eterna. Essa é a condenação do povo do mundo. E ele diz: para que a gente não seja condenado com o mundo, a gente acaba morrendo mais cedo como disciplina do Senhor. Morte física prematura. Se alguém vê um irmão cometer pecado que não é para a morte, vai orar e Deus vai dar vida aos que não pecaram para a morte, porque tem tipo de pecado que mata. Tem pecado que mata. O curioso é que esse texto é um pouco enigmático. Esse último que a gente leu, de 1 João 5, 16 e 17. Porque quando ele fala de morte ali, a gente não sabe dizer ao certo se é morte espiritual ou é morte física. Porque pode ser que a pessoa peque e morra fisicamente, ou pode ser que ela cometa um determinado tipo de pecado que não tem perdão, e aí sim ela morre espiritualmente, tendo o seu nome riscado do livro da vida. Então tem pecado que mata, que não tem perdão, que é morte espiritual, não é somente morte física, como aconteceu com os coríntios em 1 Coríntios 11, ou aquele rapaz de 1 Coríntios capítulo 5, é uma morte espiritual. Ananias e Safira morreram fisicamente? Provavelmente não morreram espiritualmente, porque o texto não é claro em dizer isso, mas morreram fisicamente, Ananias e Safira. E tem outros exemplos. Aquela mulher lá de Apocalipse, quando João escreve para ela dizendo, ela se auto-intitula profetiza e está desviando o meu povo, ensinando coisas que não são certas. Eis que eu a prostrarei de cama, matarei todos os seus filhos, e a igreja vai saber que eu sei o que está dentro da cabeça de cada um. Está lá em Apocalipse. Não crê nisso não? Arranca a tua Bíblia e vira macumbeiro. Mas está lá em Apocalipse. Vocês estão me ouvindo, gente? Amém. Punição, juízo divino, disciplina do Senhor. A Bíblia está cheia de coisas assim. Às vezes a gente não percebe. Mas o problema é que também é possível perder a salvação dependendo do tipo do pecado. Alguém vai me dizer assim: Natan, pelo amor de Deus, diga logo qual é esse pecado sem perdão para eu poder cometer os meus pecados em paz. Bom, não sei ao certo, mas provavelmente o único pecado sem perdão do qual a pessoa poderia, por causa do qual a pessoa poderia perder a sua salvação, é negar Jesus Cristo.
Porque o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, na verdade, é ir contra aquilo que o Espírito Santo testemunha. A única missão do Espírito Santo é falar de Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo não falaria de si mesmo, ele falaria aquilo que tivesse ouvido. Ele vai receber do Pai tudo o que ele tem para dizer sobre Jesus. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é blasfemar contra o testemunho que ele dá sobre Jesus. Rejeitar Jesus, negar Jesus, provavelmente seja a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão e que faz a pessoa até mesmo perder a salvação se ela incorrer nesse erro. Agora, outros pecados, por mais que possam ser considerados como cabeludos, ainda assim não são necessariamente motivo para a pessoa morrer espiritualmente, ainda que morra fisicamente. Lembra do homem de 1 Coríntios capítulo 5? Relações sexuais com a mulher do pai dele. Era um pecado considerado cabeludo, grave. Paulo chega a dizer que nem mesmo entre os gentios eles faziam isso. E a igreja de Coríntios estava na vanguarda dos pecados cometidos. E aí ele disse, eu tomei uma decisão, e eu quero que vocês concordem comigo, em nome de Jesus, vamos entregar ele a Satanás, para a destruição da sua carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia de Cristo. Está escrito, lá em 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 3 ao 5, ele diz, que ele seja entregue a Satanás em nome de Jesus, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo. O que é isso? Morte física prematura, vai morrer antes do tempo, fisicamente. Mas olha a preocupação de Paulo, eu prefiro que ele morra agora, do que ele continuar vivo, descendo na banguela do pecado do jeito que ele vai, e chegar um momento da vida dele que ele nega o nome de Jesus, e aí perca a salvação. Então Paulo prefere que ele morra mais cedo, do que ele continuar vivo e morrer mais tarde. Quantos entenderam? A fim de que o espírito dele seja salvo no dia de Cristo. É para o bem dele. Aí você vai dizer, Natan, mas é um fim horroroso para um crente morrer assim por causa de pecado. Ainda assim, um fim horroroso é melhor do que o horror sem fim. Quem entendeu diz amém. Ainda é melhor um fim horroroso do que ir parar no lago de fogo, com enxofre e viver um horror sem fim. Amém, irmãos? Sim, é possível perder a salvação, é possível morrer fisicamente por causa de pecado, é possível inclusive morrer espiritualmente por causa de pecado. Há pecados e pecados, porque tem pecadinhos e pecadões. E até o dia que a nossa salvação finalmente se manifeste, no dia que o nosso corpo for transformado, no dia que o mortal for absorvido pela imortalidade, no dia que o corruptível for absorvido pela incorruptibilidade, aí sim, este é o ponto da irreversibilidade, é irreversível, não tem mais como perder a salvação, dali para frente é só glória, acaba ali, a tentação, a prova, o teste, acaba ali, mas até lá, enquanto o nosso corpo for do jeito que ele é, nós estamos constantemente lutando contra a nossa carne. Se você é uma pessoa honesta e franca, você vai admitir que isso é um fato. Ou será que só eu aqui sei o que é ser tentado? Hein? Vocês são crentes? Então você também é tentado como eu. Porque cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Você não é tentado pela concupiscência da sua esposa, nem pela concupiscência do seu marido, nem pela do seu melhor amigo, cada um é tentado pela própria concupiscência. Ou seja, aquilo que eu quero, que eu gosto, talvez não seja o que você queira e o que você goste. As suas fraquezas são suas, as minhas são minhas. Então, cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Mas é interessante a gente observar o tempo verbal do versículo, porque ele diz, cada um de nós é tentado. Ele não está dizendo, cada um de nós que somos crentes um dia foi, um dia não. Cada um de nós é, não é cada um foi, cada um é. Cada um é. E é importante a gente saber que está no tempo presente, para que a gente saiba que inimigo a gente está enfrentando. O nosso corpo, a nossa carne, a nossa natureza terrena. Ter consciência disso nos ajuda a ficar firme, a levantar a cabeça e ter esperança de que um dia tudo isso vai passar. É sobre isso, e eu vou começar a encerrar agora. Eu não disse que estou encerrando, eu vou começar a encerrar. Só para depois não disserem que eu menti, daqui a 40 minutos, por exemplo. É brincadeira, mas daqui a pouco a gente encerra.
É por isso que lá em Romanos capítulo 8, do versículo 16 em diante, Paulo diz assim: o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? O próprio Espírito Santo conta isso para ti no teu coração, né? O próprio Espírito testifica com o teu espírito que nós somos filhos de Deus. Você sabe, não tem que ninguém chegar e profetizar colocando a mão na tua cabeça. Eis que eu te digo, varão, és filho de Deus, oh glória, és filho de Deus. Não precisa disso, não precisa. Nós sabemos que passamos está escrito lá em 1 João capítulo 3, versículo 14, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte, mas nós sabemos, eu sei, diga, eu sei. Se você nasceu de novo, você sabe, porque você muda, é outra pessoa. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Agora tem um detalhe: se somos filhos, significa que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se a gente sofrer com Ele também seremos glorificados. Mas tem uma condição: se, e como diz na matemática, e somente se com Ele sofrermos, com Ele também seremos glorificados. Quem quer a glória? Quem quer a glória? Então você precisa do sofrimento. Ouviu isso? Porque se sofremos com Ele, é que seremos glorificados. Tem muito crente que não entende que é necessário que os cristãos sofram. Agora, eu não estou falando sobre sofrer coisas que Satanás tenta colocar sobre nós. Eu não estou falando sobre sofrer doença, miséria, situações paralisantes e desmoralizantes que Satanás tenta colocar na nossa vida. Há pelo menos 3 tipos de sofrimentos bíblicos. Acabamos de ler em Filipenses 3, Paulo falando sobre o sofrimento da perda de todas as coisas. Ele diz, eu sofri a perda. Jesus disse, quem deixar casa, pai, mãe, terra, por amor de mim, é um sofrimento. Renúncia, abrir mão, é um sofrimento. Então, o sofrimento da perda é real para o crente. Perder amigos, perder famílias, às vezes ter que sair do lugar onde você mora. Há perdas, e há dor, há sofrimento. Mas todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus também sofrerá perseguição. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Então sofrer perseguição é bíblico. Viver nesse mundo onde Satanás é Deus é ter que nadar contra a maré. Não é ficar deitado em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Alô? Não, é difícil, tem sofrimento. Porque somos perseguidos, somos atacados. Mas também tem um tipo de sofrimento que Tiago fala, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Ou seja, porque quando eu sou tentado, que é quando eu sou atraído e engodado pela minha própria concupiscência, eu tenho uma vontade de ceder e ter prazer. Mas se ao ser tentado eu não cedo e eu aguento, eu sofro a tentação. E a Bíblia fala que feliz é aquele que sofre a tentação. Esse é o significado. Muita gente pensa que tentação ali é a mesma coisa de provação, e que é Deus que está provando, que nem a mesma coisa de ser tentado, e confundem tudo. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando sobre vontade de pecar, está falando sobre tentação nesse sentido. Tanto é que ele vai logo explicar em seguida, ao ser tentado, não diga por Deus sou tentado, porque Deus não deve ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, porque cada um de nós é tentado quando é atraído e engodado pela própria concupiscência. Havendo a concupiscência concebida da luz do pecado, o pecado uma vez consumado, ele gera a morte. E por aí ele vai. Ele está falando, foi só um parênteses. Calma, foi só um parênteses. O que eu quero dizer é que ele está falando de tentação mesmo, tá? Então, quando ele diz, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, é porque quando ele cede à tentação, ele tem prazer. Mas se ele resiste, ele sofre. Mas é bom sofrer a tentação. Ruim é ter prazer quando é tentado cedendo a ela. Quando vocês entenderam a diferença? Tem sofrimentos que são prazerosos e tem prazeres que são desastrosos. Quando a pessoa é tentada, ela sofre. Até Jesus sofreu, está escrito. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Naquilo que Jesus sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados.
ele foi aperfeiçoado pelas coisas que ele sofreu. Lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 1, Pedro chega a dizer o seguinte: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós com este pensamento, pois aquele que sofreu na carne venceu o pecado. Então ele diz que a predisposição mental para sofrer na hora da tentação é uma arma para vencer o pecado. Ou seja, há um sofrimento na hora da tentação, é bíblico, é saudável. E o cristão pode experimentar, sofrer tentação, sofrer perseguição, sofrer a perda, são sofrimentos bíblicos. Então, eu estou falando de sofrimentos bíblicos, e não sobre sofrer miséria, sofrer doença, situações desmoralizantes ou paralisantes que Satanás tenta colocar sobre nós, presta atenção. Quando Paulo diz, se sofrermos com ele está falando de sofrimentos bíblicos, e não de sofrimentos que ele experimentou para que a gente fosse livre deles. Ele está falando de sofrimentos que ele experimentou para que nós sigamos os seus passos. Se sofremos juntamente com ele, também seremos glorificados. Porque para mim, ele diz no versículo 18, Romanos 8, ele diz, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, graças a Deus que não é para sempre, é só até o dia da morte. Ô glória! Amém, gente? Não é bom saber que não é para sempre? Hein? É bom ou não é? Vocês estão pensando que eu estou contando uma piada? Isso aqui é maravilhoso, gente. Eu ia falar uma coisa, mas não vou falar não. Versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. Não é para nós. A gente não vai assistir à aparição da glória. A gente não vai assistir à manifestação da glória. A glória vai ser revelada não para nós, ela vai ser revelada em nós. O que significa isso? Ele está falando que alguma coisa vai acontecer com o nosso corpo. Hoje a gente sofre por causa da situação na qual a gente se encontra dentro de um corpo humilhante, de humilhação, inclinado ao pecado, e a gente sofre a tentação, sofre perseguição, sofre tudo, mas os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. Lá em 2 Coríntios 4, Paulo falava a mesma coisa com palavras diferentes. Ele dizia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. A glória vai ser revelada em nós. Aí ele diz, a ardente expectativa da criação aguarda esta revelação, a manifestação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não porque quis, não voluntariamente, mas por causa de Deus, que a sujeitou na esperança de que um dia irá redimi-la do cativeiro da corrupção. Eu já estou logo traduzindo, porque a gente não tem tempo para mergulhar nesse negócio aqui não. Mas como muita gente lê isso aqui e não entende, pensa que foi o homem porque pecou, ou porque é o diabo, mas é Deus. Foi Deus quem sujeitou a criação à vaidade, porque Ele é o único que pode fazer isso na esperança de que a própria criação um dia será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não só ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, que temos as prévias do que está por vir, que experimentamos os poderes do mundo vindouro, que estamos degustando o que Deus reservou para a gente no futuro. Nós que sabemos o que está vindo, nós também por dentro gememos, aguardando a adoção de filhos, que é a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo. Aí ele fala, porque é nesta esperança que nós somos salvos. Esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém já vê não tem como esperar. Em outras palavras, a gente aguarda a transformação do nosso corpo, que é a tal da salvação que vai se manifestar no último tempo. Hoje a gente sofre, hoje a gente enfrenta certas dificuldades, mas não tem nada não. Nós somos salvos pela esperança. A gente está sempre olhando para o que está por vir, porque Deus reservou a salvação para se manifestar no último tempo.
Hoje a vida que a gente vive pode ser uma vida sofrida, uma vida aos trancos e barrancos, enfrentando dificuldades, enfrentando inimigos, oponentes, adversários, e por aí vai. Mas um dia isso vai mudar. E é isso, gente, o que nos faz sempre continuar firmes. A escatologia individual, tem a escatologia universal, e tem a escatologia individual, que trata sobre as implicações pessoais, em relação ao que isso afeta a minha vida prática, a esperança da minha ressurreição, a esperança da transformação do meu corpo, essa salvação que vai se manifestar um dia, isso me afeta de forma direta, prática, pessoal. E é importante a gente entender isso, talvez até mais do que entender as questões da tribulação, do anticristo, do milênio. Porque tem muita gente boa que está desistindo dos caminhos do Senhor, porque está achando que não foi salvo de verdade, está se enganando, nunca nasceu de novo, não consegue deixar de querer pecar, não consegue de gostar do pecado, não consegue de largar isso ou aquilo, aí a pessoa chuta o pau da barraca, vai bundão, porque pensa, vai ver, eu não faço parte do povo eleito, não fui predestinado, vai ver que eu sou um réprobo. Deus me criou para ir para o inferno, e eu estou aqui querendo fazer parte do povo eleito, não é para mim, porque tem gente que pensa que se fosse salvo de verdade, não ia ter vontade de pecar mais. Então entender isso é muito importante, porque desfaz o nó na cabeça de muita gente. Vocês estão entendendo? E lá em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 em diante, Paulo diz assim: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram, e a vossa vida, não essa, mas a verdadeira vida, ainda não está manifesta, ela está oculta juntamente com Cristo em Deus. A tua vida de verdade, ela não está manifesta, ela está oculta com Cristo em Deus. Assim como Jesus não está manifesto, ele está lá no terceiro céu, oculto dos olhos dos homens, a sua vida de verdade também está escondida. Então você vai ter que se contentar com a que você tem hoje, mas lembre-se, é na esperança da posse dessa herança que você é salvo. Continua avançando, porque no versículo 4 ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E em 1 João capítulo 3, do versículo 1 ao 3, é basicamente a mesma coisa que Paulo acabou de dizer aqui. João diz o seguinte: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. Não só somos chamados, nós somos filhos de Deus de fato. E de fato, nós somos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus de fato tem aqui hoje à noite? Você não é só chamado, considerado como filho não, viu? Você é filho de Deus de fato. Em 1 João 3,9 fala da semente de Deus que nos gerou. Ou seja, a palavra ali no grego é esperma, para quem não sabe, tá? Que significa semente. Traduzindo é semente, embora a palavra seja usada no mundo científico para tratar de um termo técnico para a semente humana na hora da reprodução. Mas a palavra esperma, que é a palavra grega que está em 1 João 3,9, foi traduzida corretamente para semente, porque a semente de Deus nos gerou. Nós não fomos recalchutados. Eu não sou apenas chamado, considerado como filho. Eu fui gerado pela sua divina semente. Eu nasci na família. Nasci na família. E é importante entender isso, porque muita gente pensa que nós somos adotados, e só Jesus é filho original. Entendem errado o que Paulo fala sobre a adoção de filhos, porque o Paulo é o único que usa essa expressão no Novo Testamento. Eles não conhecem o texto que nós lemos em Romanos capítulo 8, versículo 23, quando Paulo fala que nós aguardamos a adoção de filhos, que é a redenção do nosso corpo. Por não entenderem isso, eles pensam que Paulo está falando que a gente foi adotado. Mas Paulo está falando sobre a transformação futura do nosso corpo. Porque quando isso acontecer, é que nós seremos declarados filhos de Deus com poder. Você sabia que até Jesus só foi declarado filho de Deus depois que ele ressuscitou dentre os mortos? Você sabia disso?
É curioso, né? Coisas tão importantes como essa ninguém conta para a gente. Mas está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4. Ele diz que Jesus é descendente de Davi segundo a carne, mas foi declarado filho de Deus em poder mediante a ressurreição dentre os mortos. Ele foi declarado filho de Deus em poder depois da ressurreição dentre os mortos. É como está escrito em Atos capítulo 13, versículo 33, que Deus cumpriu as promessas que fez aos patriarcas a respeito de Jesus Cristo, ressuscitando dentre os mortos, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, foi hoje que eu te gerei. Ou seja, quando nós tivermos o corpo transformado, seremos também declarados filhos de Deus em poder. É isso que Paulo chama de adoção de filhos, que infelizmente por causa das versões pobres que nós temos em português, parece que ele está falando que a gente foi adotado. Mas se você pegar um dicionário das palavras do Novo Testamento, que falam do seu sentido original, como aquele W.E. Vine, é um dicionário do sentido original das palavras, você vai na palavra adoção e ele mostra exatamente isso que eu estou falando aqui para vocês. O equívoco de interpretação de uma expressão que só Paulo usa no Novo Testamento, que é adoção de filhos ou filhos de adoção, em algumas versões colocam apenas adoção. Não significa que nós somos adotados, significa que um dia nós seremos tão poderosos quanto Jesus Cristo já é. Nós teremos um corpo igual ao corpo que Jesus tem. Amém, gente? Você viu, Romanos 8, 23, é só você ler, até você aprender esse versículo. A adoção de filhos é a redenção do nosso corpo. Voltando para 1 João, no capítulo 1, versículo 1, mais uma vez, ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus, e de fato, somos filhos de Deus. E é por essa razão que o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Não nos conhece no presente, porque não o conheceu no passado. Porque nós somos o que Jesus foi. Não nos conhece, porque não o conheceu. Nós somos o que Ele foi. Só que Jesus ressuscitou e apareceu com um corpo transformado, glorioso, diferente. Ele aparecia e desaparecia. Atravessou as camadas atmosféricas sem precisar de um corpo especial ou espacial. Atravessou o firmamento, está no terceiro céu à direita de Deus. Ele está numa situação diferente, a gente não sabe qual é, porque ele não está manifesto, ele está oculto. Temos vislumbres de como ele seja, porque João registrou que parece que ele tem uns olhos assim, como de fogo, parece que uma espada sai da boca dele, os cabelos são brancos como a neve, parece que tem uma luz do sol assim como se fosse o meio-dia. É um negócio assim diferente. A gente não sabe como é, porque o que ele é hoje, a gente ainda não viu, porque ele está oculto. Mas quando ele se manifestar, a gente vai saber como é que é. E aí ele diz aqui, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, quando ele estava na terra, antes de ser glorificado, porque nós somos o que ele foi. Só que tem um detalhe, no versículo seguinte, ele acrescenta: amados, por enquanto, nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que a gente vai ser. Nós sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque a gente vai ver como ele é. Glória! Nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos finalmente de vê-lo como Ele é. Ou seja, veja que ele disse: seremos no futuro aquilo que Ele é no presente. Ele disse: o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, não nos conhece no presente, porque não o conheceu no passado. Somos o que Ele foi, mas nós seremos o que Ele já é. Diga comigo: nós somos o que Ele foi, mas um dia seremos o que Ele é. E no versículo 3, João conclui: e a si mesmo se purifica todo aquele que tem nele esta esperança. Amém? Então, queridos, não desistam. Um dia, esse corpo mortal vai ser absorvido pela imortalidade. Um dia, este corpo corruptível vai ser absorvido pela incorruptibilidade. E finalmente vai se cumprir a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Cadê, ó morte, a tua vitória? Cadê, ó morte, o teu aguilhão? Quando o nosso corpo for transformado,
neste dia, nós seremos exatamente iguais àquilo que Jesus Cristo é. Amém? Não desista. Fique firme, que Deus te sustente em nome de Jesus Cristo. Coloca a mão no peito assim, eu quero fazer uma oração por você. Pai, eu te agradeço por cada uma destas pessoas aqui presentes. Deus, eu te peço que fortaleça o coração de cada um. Pai amado, que a esperança de cada uma delas seja cada vez mais forte em seu interior. Que elas tenham, Pai amado, a oportunidade de ouvir mensagens que fortaleçam a sua fé. Que lhes deem esperança, que consolem o seu coração. Que as firmem no caminho da verdade, que as façam entender cada vez mais, que em Cristo Jesus nós somos salvos, estamos em Cristo, estamos salvos e guardados, reservados para esta salvação que vai se manifestar no último tempo. Fortalece o coração de cada um, Deus, concede espírito de sabedoria, de convicção do entendimento daquilo que tu queres, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer aleluia?